Amém, glória a Jesus. Boa noite, povo amado. É bom estar com os irmãos aqui hoje, mais uma quinta-feira, para falar do amor de Deus, para falar das bênçãos de Deus, para falar da palavra de Deus aos nossos corações. Agradecer aos irmãos que já estão chegando. Hoje vai ser um dia muito bom, Porque o Senhor vai falar comigo e com você. Então vai ser um dia maravilhoso. E o Senhor separou para nós uma palavra especial para este dia. Muito especial. Então nós vamos hoje meditar na palavra de Deus profundamente, porque o nosso Deus é bom e maravilhoso. Agradecer aqui minha escudeira de fé, a pastora Ceice já está por aqui. Graças a Deus. Amém. Então vamos orar ao Senhor nesta noite. Enquanto os irmãos vão chegando aí, nós vamos estar orando, tá bom? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Louvamos ao teu santo nome pela tua misericórdia, pela tua bondade. Louvamos a ti, ó Deus Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Pai querido, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, pela tua infinita graça, pela tua infinita bondade, pelo teu poder, Senhor. Pai, ó Deus amado, Senhor, nos abençoa neste dia, Senhor. Nos abençoa neste dia, derrama tuas bênçãos sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amados irmãos que estarão compartilhando conosco a palavra de Deus nesta noite. Que o Senhor possa alcançar suas vidas, seus lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que maravilha, Hoje nós vamos estar falando, irmãos, de um tema muito maravilhoso, Vamos meditar na palavra de Deus, segundo a narrativa do evangelista Lucas. Lucas capítulo 4. Vamos estar falando da palavra de Deus hoje. Então o título da nossa palavra hoje é Se tu és filho de Deus. É um texto muito bom, Assim que vai nos ensinar muito, sobre a questão da santidade, da divindade de Cristo e da importância de nós termos o princípio da vigilância. O princípio, nós temos o princípio da vigilância em nossas vidas. Amém? Vamos ler o texto da palavra de Deus. Boa noite para Valci, para Suzete, que está chegando, para Adriana Jorge, lá em Paraguapebas. Obrigado, minha irmã, que Deus te abençoe profundamente. Que bom que você está aí. Um abraço para você e para o irmão Rubens. Que Deus te abençoe nessa cidade maravilhosa. Vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Diz a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Chamo os irmãos para meditar nessa palavra, na leitura, ela é muito importante. O versículo 3 diz: Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, que o tema da nossa palavra hoje, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele.
Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, joga-se daqui embaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas essas tentações, o diabo afastou-se de Jesus. Amém? Palavra poderosa, irmão. Um abraço para minha amiga Magali Souza. Abraço para você. Também para Maria das Graças. Ô, Graça. Logo vou ir visitar vocês, né? Se Deus quiser. Se puder, eu vou dar uma passada por aí, né, Graça? Também para minha cunhada querida Lúcia Valadão. Já está por aqui também, né? Maravilhoso, né? Então, amados, você já deve ter ouvido falar deste texto, já leu talvez, né? Ó Irão, como é que tá você, meu amigo? Irão Valadão. Tô chegando na área, né? Se cair é pênalti, né, Iris? Que bom, maravilha. Então, amados, certamente você ouviu falar deste texto. Certamente você já leu este texto. Certamente você já ouviu pregação sobre este texto. Mas esse texto, irmão, nós temos que analisar ele com uma profundidade, com o coração, né, aberto para entender a palavra de Deus nas entrelinhas, né, de forma especial o que o Espírito Santo quer falar a nossa mente hoje. Qual o resultado do princípio desta palavra quando nós lemos, né? E precisamos colocá-la em prática em nossas vidas, né? Então, o que acontece, irmão? Os fatos aqui narrados nos levam a meditar de uma forma com tamanha profundidade. Jesus havia sido batizado no Jordão, quando nós lemos o capítulo 3, fala que Jesus foi ao Jordão ser batizado por João Batista. E quando Jesus foi batizado, logo ao sair da água, ele foi exaltado por Deus e testificado como Filho de Deus. Ali nas margens do Jordão, ali nas margens do Jordão, Deus confirma publicamente a paternidade de Cristo. Então, uma pergunta base atiça a nossa curiosidade: por que Jesus foi submetido à tentação? Por quê? Se Deus falou abertamente, publicamente, né, quando o Espírito Santo desceu sobre Cristo como em forma de uma pomba, está no capítulo 3 anterior, e Deus falou: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, amados, por que então que o Espírito que desceu sobre Jesus, o Espírito Santo, o levou ao deserto com a finalidade dele ser tentado pelo inimigo durante 40 dias e 40 noites, o tempo que ele passou ali no deserto da Judéia, sem comer, sem beber? Ele passou sob uma forte pressão, sendo tentado de todas as maneiras pelo inimigo. Então, por que Jesus? Por que Jesus foi submetido a essa tamanha humilhação? Ele foi submetido à tentação direta de Satanás. Por quê, irmão? Porque Jesus, irmãos, em tudo ele é o espelho para nossas vidas. Ele se fez homem, sendo Deus, nasceu de uma mulher, se fez homem. E, portanto, como homem que ele era, também ele estava submetido às mesmas condições de um ser humano. Jesus, irmãos, a Bíblia conta que ele nasceu de Maria. E pode ter certeza também, amados, que Jesus foi um bebê que precisou ter as fraldas trocadas. Jesus foi uma criança que certamente em algum momento escorregou da escada, caiu, machucou o pé. Certamente Jesus, no seu aprendizado de carpinteiro com seu pai José, ele machucou a mão em alguma oportunidade, porque ele era homem. Ele estava exercendo a forma de homem para experimentar a nossa situação de homem.
Deus mandou Jesus para que ele pudesse ser colocado como homem, para viver como nós vivemos, submeter-se às condições que nós vivemos. Então Jesus, ser homem, embora sendo Deus, ser homem para poder experimentar aquilo que nós vivemos. Então Jesus é o modelo perfeito de ser humano. Jesus é o modelo perfeito de homem, porque a Bíblia diz que ele viveu como homem 33 anos. Em nenhum momento ele pecou, em nenhum momento ele se desviou dos princípios que Deus havia estabelecido, sendo homem. E nesse texto que nós lemos, irmãos, nós aprendemos que Jesus submeteu-se à tentação de Satanás para nos mostrar, para que nós entendamos que Satanás é um ser tão manhoso e cheio de artimanha, que assim como ele tentou o próprio Jesus Cristo, ele pode todos os dias e faz, todos os dias ele está nos tentando. Aí você fala para mim, pastor, de jeito nenhum, Satanás não me tenta? Pois é, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8, que nós devemos ser sóbrio e vigilante, porque o diabo, Satanás, o nosso adversário, ele anda de redor de nós, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, procurando uma brecha em nossas vidas, procurando os momentos de vulnerabilidade, o nosso ponto fraco, aquilo que ele pode atacar. Então, meus queridos, esta palavra sobre a tentação de Jesus, ela nos traz um ensinamento muito grande que nós devemos colocar em prática, que é a vigilância, ser vigilante. Né, irmã Dani? Irmã Dani, graça e paz, né? Que bom que você está por aqui. Aleluia. Então este fato, dos irmãos, põe-nos em alerta sobre a necessidade de estarmos vigiando o tempo todo. Satanás ficou à espreita da situação em que Cristo estava vulnerável no deserto. Deserto. Jesus foi levado do Jordão para o deserto. Por que deserto, irmão? Porque deserto tem um significado muito grande para nós, povo de Deus. Né? Então, Satanás ficou à espreita. Jesus estava ali no deserto, no frio, no calor, no sol escaldante, com fome, com sede. Satanás estava espreitando. Como dizendo assim, em qualquer momento ele vai fraquejar. Só que Jesus não fraquejou, porque ele era homem, mas tinha sobre ele o Espírito Santo de Deus. Ô Eude Gomes, que bom que você está por aqui, que maravilha. Marcela também, Marcela Ferreira, que maravilha para vocês, na nossa cidade maravilhosa, em Araguaína. Também mandar um abraço pro meu amigão Luciano Oliveira. Esse rapaz é especial. Deus te abençoe, meu amigo. Abençoe sua família, sua esposa, os filhos. Deus esteja cobrindo a sua vida de forma especial. Então, amados, este fato leva-nos a entender a necessidade de nós estar vigiando 24 horas. Aí você vai dizer para mim, e eu não vou dormir? Sim, mas nós dormimos a matéria, mas o Espírito tem que estar vigiando. O Espírito tem que estar em vigilância. Porque quando nós dormimos, o Espírito Santo está nos protegendo e nos guardando. Porque o nosso Deus não dorme. Ele está cuidando de nós, o Santo de Israel. Né? Que maravilha! Então este fato, irmão, nos põe em vigilância, em alerta sobre essa necessidade de nós estar vigiando. Porque Satanás, ele está à espreita, procurando um momento de vulnerabilidade, de fraqueza, para ele então agir com as suas artimanhas sujas para nos atacar.
Assim ele fica nos espreitando, observando tudo o que fazemos. Tudo o que dizemos, irmãos. Tudo o que nós fazemos dia a dia, ele está observando. Boa noite, meu chefe do Banco do Brasil. Palavras lindas, né? Maravilha, Luciano. Deus te abençoe, né? Os irmãos que às vezes não estão sabendo, Luciano foi meu colega de trabalho durante muitos e muitos anos, né? Então, tenho para você, um apelo especial, meu amigo. Deus te abençoe. Então, o que acontece, amados? Satanás não descansa. Engana-se quem pensa que Satanás descansa. Não. Ele está acordado todo o tempo para ver o que nós fazemos, para ver aonde nós andamos, aonde nossos pés é colocado. Ele está acordado com seus demônios para ouvir tudo que os nossos lábios pronunciam. Ele está procurando um momento para nos atacar e chegar em nós, como chegou em Jesus. Mas tu não é filho de Deus? Tu não é crente? Irmãos, ele joga isso na nossa cara. Tu não é crente? Nós, irmãos, que servimos a Deus, quantas vezes nós ouvimos esta palavra? Alguém dizer, tu não é crente? Porque assim como Jesus é o nosso espelho, nós somos o espelho da sociedade contemporânea dos dias de hoje. A sociedade está olhando para nós, buscando uma imagem perfeita, um exemplo perfeito. E nós não podemos falhar, meus amados, porque Jesus não falhou. E nós devemos ser imitadores de Cristo, como Paulo nos ensina. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que maravilha! Então, irmão, quando nós lemos essa palavra de Lucas 4, também está escrito lá em Mateus 4, essa mesma passagem, com algumas variáveis, existe um paralelo perfeito desse texto com Gênesis capítulo 3. Você lembra de Gênesis? Gênesis, meus irmãos, lá em Gênesis, conta a tentação de Eva. Quando o mesmo diabo que tentou Jesus Cristo, incorporado a uma serpente, tentou o primeiro homem, Adão. O inimigo usou das suas artimanhas sujas com Eva. Primeira coisa que ele fez com Eva foi levantar o princípio da dúvida. Ele chegou diante de Eva e falou, mas Deus não falou para vocês que você não pode comer nenhum fruto do jardim? Deus não tinha falado isso. Deus falou que ela não podia comer de um fruto específico. Mas Satanás, com sua artimanha de mentira, falou para ela, olha, Deus não disse para vocês que vocês não podem comer nenhum fruto desse jardim? Aí Eva disse, não, Deus não falou isso. Deus falou que nós podemos comer esse, mas desse específico não podemos comer. O que Satanás disse? Que nada. Que nada. Deus não está dizendo para vocês não comer, porque Deus está dizendo que vocês também podem comer desse. E no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão experimentar a vida ao natural. Mentiroso. Foi assim que ele usou com Eva o princípio da dúvida. Deus não falou para vocês não comer nenhum fruto. E a mesma coisa, amados, se você vê também, o inimigo usou com Eva o princípio da atração física, o engodo dos olhos, das coisas bonitas e atrativas. Quantas pessoas não são levadas ao pecado, a cair, engodado pela visão que tem de alguma coisa bonita, atrativa. E a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto e ela viu um fruto bonito, bom para se comer.
agradável aos olhos. E quantas vezes, amados, Satanás não nos leva a essa mesma situação? Vemos coisas atrativas, agradáveis aos olhos. E às vezes nós somos levados, a como Eva foi levada, a experimentar aquilo que Deus proibiu, aquilo que Deus não permite. Por quê? Porque ela foi enganada em primeiro lugar pelo princípio da dúvida de que Deus tinha falado para ela não comer nenhum daqueles frutos. Depois ela foi levada pelo engodo do olhar. Aquilo que é bonito aos nossos olhos, atrativo aos nossos olhos, nem sempre é bom para nossas vidas. Temos que separar, irmãos. Quantas vezes nós não deparamos coisas tão lindas aos nossos olhos, tão atrativas aos nossos olhos. Armadilhas de Satanás. Vocês estão entendendo? Né, Lúcia? É isso aí. Irmão, Eva tinha 1000 frutos ou mais, milhares de frutos, que ela podia comer todos. Mas ela naquele dia foi comer exatamente aquele fruto que não podia. E eu dou graças a Deus porque Jesus Cristo, naquele dia que ele foi tentado, naquele monte da tentação, no deserto da Judéia, pelo seu poder, ele podia transformar milhares de pedras em pão, os pães mais gostosos, quem sabe um bolo de mandioca, quem sabe um bolinho doce de erva doce. Jesus podia transformar o que ele quisesse. Ele podia transformar 1000 pedras em pães, mas ele não transformou nenhuma, porque ele não foi pelo engodo de Satanás, que Eva, infelizmente, foi. E que nós, irmãos, até hoje, estamos submetidos às condições do pecado que foi colocado por Eva e Adão há tantos e tantos anos. Nós não podemos, irmãos, como a pastora Cês colocou, nós não podemos ser levados pela aparência. Porque a própria Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Analise tudo, veja o bem, fuja da aparência do mal. Então, amado, no versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo havia descido sobre ele na forma de uma pomba. E eu imagino com meus olhos, né, da fé, que aquela pomba era muito linda, uma pomba branquinha. Desceu sobre Jesus, pousou sobre ele, e Deus falou dos céus, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Satanás estava vendo, Satanás estava ouvindo. Então por que ele foi tentar Jesus? Porque Deus acabava de falar, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você sabe que Deus fala isso em você também, de mim? Este é o meu filho amado. Eudes, você é meu filho amado. Luciano, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Só que também Satanás está ouvindo. E ele vai fazer o quê? Ficar à espreita, procurando um momentinho daquele que se fala no popular, naquele, como é que é? Naquele ditado popular. Aquele momento que nós pisamos na casca da banana. Ele fica espreitando como cobra. É por isso que ele usou a figura de uma serpente lá no Éden, né? Você lembra da história, né? Que ele fica espreitando como cobra. Sabe quando ninguém... Observando onde nossos pés são colocados, onde eles vão, com quem eles vão, fazer o quê? O que nós falamos? O que nós falamos?
Ele fica à espreita. Então, meus amados, Jesus foi levado, depois daquele momento tão maravilhoso que ele foi batizado, que ele recebeu o Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo o levou, o conduziu ao deserto, para que ele, lá em Mateus fala, para que ele fosse tentado. Era algo premeditado por Deus, pelo Espírito Santo. Para quê? Porque Jesus foi o modelo perfeito para nós. Ele precisava ser submetido àquela situação para que nós pudéssemos hoje olhar para ele e dizer: Jesus venceu a tentação. E ele mesmo falou: eu venci o mundo. E a Bíblia diz aqui no versículo 1, nós estamos andando bem rapidinho hoje, né, irmãos? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo, ao deserto. Irmão, o deserto, precisamos compreender o deserto, a importância que é o deserto na vida do povo de Deus. Alguns irmãos que estão acompanhando aquela série que está passando na Rede Record, a Bíblia, né? Eu não sei se alguém está acompanhando, mas interessante que as cenas que nós vimos daquele seriado é de deserto, areia, pedra. Então, amados, os grandes homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, João Batista e todos os outros que nós podemos citar, eles experimentaram as suas vidas no deserto. Eles passaram pelo deserto. O próprio povo de Israel passou 40 anos no deserto. Então o deserto representou para o povo de Deus, para os homens de Deus e para o próprio Jesus Cristo um campo de treinamento. Só um momentinho, irmãos. Então no deserto muitos homens são formados. Você diz para mim: pastor, mas eu não estou no deserto. Eu estou em Goiânia, uma maravilha de cidade, a cidade mais verde do Brasil, né? Conceição do Araguaia, Araguaína. Não é deserto? Mas não é esse deserto que estou te falando, irmão. Você que pensa que a sua vida às vezes não é um deserto. Porque o que nós encontramos no deserto, irmãos? É no deserto onde nós somos submetidos às mais duras tentações, às mais duras provas, tribulações, escassez, ansiedade, estresse. É no deserto. Não um deserto físico, árido, como o Saara, mas o deserto da nossa existência, da nossa vida. Tem momento que parece que nós estamos no deserto. Nada dá certo. Nada funciona. É por isso que nós, povo de Deus, somos treinados no deserto. Às vezes não no deserto de Acatama, mas no deserto das nossas vidas. Então, meus queridos, é os momentos que nós estamos em dificuldade, com problema. Você fala: não estou entendendo. Você está vivendo um momento de deserto. Deserto pleno, escasso. E Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, para ser submetido à tentação por 40 dias. Boa noite, Renato. Um abração para você. Você está em Santa Maria ou está em Novo Horizonte? Como é que está aí, hein? Tudo bem? Então, meus irmãos, como eu falei para vocês, durante 40 dias, versículo 2, durante 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias.
ao fim dos quais teve fome. E essa expressão, Jesus teve fome, muitas pessoas não entendem. Jesus teve fome? Ele não é Jesus? Ele não é Deus? Acabei de explicar que Jesus se fez homem. Nasceu homem, de mulher como eu e você. Que almoçava, jantava. Então, depois de 40 dias de jejum, ele teve fome. Você leu a história de Moisés lá no Monte Sinai? Que também ele foi levado para o monte e por 40 dias e 40 noites ele ficou no deserto do Monte Sinai. Então Jesus teve fome. E o que aconteceu, amado? Satanás estava à espreita, olhando, tentando. Ô Renato, você está em Novo Horizonte, né? Que bom, né? Dá um abraço aí então para o nosso povo. Tá todo mundo aí. Sinato, Luzia. Povo maravilhoso que nós amamos. Então, meus queridos, durante todo esse período, Satanás ficou à espreita. Uma cobra. E depois de 40 dias, quando Jesus estava fisicamente esgotado, vulnerável, com fome, com sede, exausto, pele queimada pelo sol escaldante, eu imagino que seus lábios estavam rachados. Mas foi naquele cenário que Satanás julgou: epa, este é o momento. O homem está com fome. O homem está com sede. Este é o momento que eu vou atacar. Porque, irmãos, Cristo sendo Deus, ele se esvaziou dessa condição de Deus. Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, ele diz no capítulo 2, versículo 7, que mesmo Cristo existindo na forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele quis viver sendo homem. 33 anos sendo homem. Que almoçava, que jantava, que sentia calor, que sentia frio. Porque Jesus, ele se esvaziou da condição de ser igual a Deus para ser igual ao homem. Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido como figura de homem. Você está entendendo a profundidade desta palavra, irmãos? Então, quando Satanás olhou para Jesus depois de 40 dias, aquele ser desfigurado, faminto, sedento, e disse: agora que eu vou tentar. Agora que eu vou conseguir êxito na minha tentação. E é assim que ele faz conosco também, irmãos. Satanás, ele fica espreitando nossas vidas. Ô, meu amigo Luciano, dá um abraço aí no seu sogro Valentim, né? Meu sogro tá mandando um abraço. Muito obrigado, seu Valentim. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Então, meus queridos, Satanás fica espreitando nossas vidas. Olhando o momento que nós estamos com fome, faminto, sedento, carente. Aí ele analisa e diz: agora é a hora. Agora é a hora. E quantas vezes, meu irmão, você se depara com situações na sua vida que você não sabe de onde veio, por que veio, nem como veio, mas está diante de situação que você não entende. Porque a nossa vida, ela funciona em dois campos distintos, mas que vivem paralelamente. Vivemos no mundo físico, no mundo material, mas também vivemos no mundo espiritual.
É. Então, meus amados, passados 40 dias, eu vou adiantar um pouquinho aqui, né? Para que a gente possa chegar. 40 dias Jesus teve fome, teve sede. Satanás disse, agora dá. O que ele fez? Primeira coisa que ele fez, o que ele fez com Eva, levantou o princípio da dúvida. Se tu és o Filho de Deus, como assim? Deus tinha falado poucos dias lá no Jordão, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas Satanás disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, mande que esta pedra... Cria um cenário aí, irmãos. Cria um cenário aí para você. Satanás pegou uma pedra, colocou diante de Jesus, porque ele estava no deserto. O deserto da Judéia é um deserto pedregoso. Ele pegou uma pedra, colocou diante de Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus. Satanás sabia que era o Filho de Deus. Que se tiver alguém que sabe a Bíblia de cor salteada, é ele. Sabe tudo sobre a Bíblia. Não adianta querer enganar com palavrinha, não, porque ele sabe tudo sobre a Bíblia. Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Imagina essa situação, irmãos. Jesus não podia mandar aquela pedra se transformar em pão, num bolo caseiro gostoso. Podia. Só que ele não fez. Sabe, mano? Ele não fez. E é o que nós temos que ter o mesmo procedimento. Fugir das tentações em nossas vidas. Não mandar que pedra se transforme em pão, não querer mudar o sentido das coisas, não querer mudar o jeito das coisas, seguir exatamente como manda a palavra de Deus. Não fugir daquilo que Deus determinou. Pedra é pedra, pão é pão. Não temos que transformar a pedra em pão. Jesus fez multiplicação de pães 2 vezes. Quando ele multiplicou o pão, que se transformava em pão, ele nunca transformou pedra em pão. Ele podia ter feito. Ele estava ali no deserto, perto do mar de Tiberíades, 5.000 homens, sei lá quantas mulheres e crianças, famintas. Já tinha 5 pães e 2 peixes. E um monte de pedra. Ele mandou as pedras transformar em pão? Não, ele transformou os pão em pão, peixe em peixe, porque Jesus não muda o sentido das coisas, da palavra de Deus, da realidade que Deus formou. Está entendendo? Cria um cenário aí, irmãos. Pensa. Nós temos que meditar essas coisas pensando. Vendo, olhando com os olhos da fé. Ali está Jesus, faminto. Ali está Satanás, manhoso e achimanhoso e mentiroso, com uma pedra na mão. Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra vire pão. Que proposta indecente, irmãos. Mas eu quero mandar uma boa noite para uma pessoa especial, Ivonete Veiga, lá em Conceição, né? Que bom. Mas se eu passar alguém que não fala, vocês mandam outra luzinha aí, tá bom? Porque às vezes passa mesmo. Também para o Cicinato, meu irmão querido. Ó, tá assistindo lá em Novo Horizonte. Um abração, meu irmão, ó, de coração. Marilza, como é que tá você, minha querida? E mana, tá vendo também? Ah, esse povo é maravilhoso. Como eu amo vocês. Então, meus queridos, Jesus não transformou pedra em pão. Mas ele disse para Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, Deuteronômio 8:3.
Está escrito, e se te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, o pão, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Oh, Deus maravilhoso! Está entendendo? Vocês estão entendendo, amados? Jesus nunca transformou pedra em pão. Boa noite, meus amados irmãos. Ah, que bom, Marilza, que ela está assistindo aí, né? Você tem uma tarefa, né? Toda quinta-feira, colocar esse celular pertinho dela. Que maravilha. O que aconteceu, irmão? Satanás desistiu? Não, ele não desiste, irmãos. Ele tentou Jesus, com a pedra não deu certo. Então ele tenta Jesus com as pedras dele, também não dá certo, porque quando ele tenta nós também da mesma forma com as pedras, nós também não dá certo, porque nós não vamos transformar uma pedra em pão, porque Deus falou que pão é pão, pedra é pedra. Não é isso? Peixe é peixe. O que aconteceu? Satanás desistiu? Não. Então diz aqui o versículo 5, então Satanás levou Jesus para um lugar muito alto. Deve ser o Monte Everest, né? Isso tudo no espírito. E no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Ah, eu imagino Dubai, Arábia Saudita, as coisas mais lindas que existem na face da terra. Estou falando de Dubai, gente, só por ilustração, tá? Perdoe o povo de Dubai, tá? Ô meu amigo, meu irmão, obreiro de Leonardo Campos, olha só, boa noite para você. Leonardo é obreiro da Igreja Resgatando Vida, do pastor Zezinho, pastorzão, poderoso na palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que, versículo 5, então o diabo levou para o lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse para Jesus, olha só a artimanha do bicho, eu lhe darei todo este poder e a glória de todos esses reinos, porque para mim foi entregue. Como assim? Porque isso me foi entregue, posso dar a quem quiser. Mas quando que Deus entregou o mundo para Satanás? Deus não entregou, nós o entregamos. Quando o homem caiu, perdeu o conceito de proteção e o pecado distanciou o homem de Deus. Não é isso? Por isso Satanás disse, olha, tudo foi entregue a mim. Eu imagino, irmão, que Jesus estava ali em cima daquele monte e diante dele todos os reinos, praias maravilhosas, ilhas exuberantes. Satanás vai dizer, tudo isso eu te dou. Tudo isso é teu. Você já pensou isso, irmão? Você sabe que Satanás faz isso com a gente também? Né, Cleane? Cleane Gomes, abração para você. Satanás também usa a mesma coisa conosco, amados. Ele não nos mostra o reino, mas mostra coisas que parecem reino. Coisas maravilhosas, fantasiadas, carros alegóricos. Ele mostra tudo isso. E diz, tudo isso é teu. Se tu abandonar Deus e me servir, sujeito de proposta decente. Então, amados, os reinos que Satanás nos mostra hoje, irmão, eles são representados por luxúrias, lascívias, pornografias, um coquetel de coisas satânicas disfarçado em reino deste mundo. Então, Satanás diz,
E eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foi entregue e posso dar a quem quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isto será teu. Que coisa, irmão, que proposta. Às vezes, irmãos, sabe que às vezes nós caímos nessas tentaçõezinhas? Nós não conseguimos separar o joio do trigo. E nós nos dobramos diante de situação do dinheiro fácil. Ganhar dinheiro de qualquer maneira. Pisando nas pessoas. Maltratando pessoas. Enganando pessoas. Tudo isso Satanás faz. Nós estamos de boa. Relógio, relógio, relógio. Nós estamos de boa, achando que está tudo maravilhoso. Eu estou ficando rico. Eu estou crescendo. Deixa eu pensar aqui. Provérbios 19, 25. Está escrito: há muitos caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. A pastora você escreveu que o final desse atrativo é morte espiritual. Reinos disfarçados de pornografias. Reino disfarçado de luxúrias, de corrupção, de maldade. Nós falamos a respeito do Rio de Janeiro, às vezes, irmão, como exemplo. Estado maravilhoso, povo maravilhoso do Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro morrem milhares de pessoas todo ano com bala perdida que não sabe de onde vem nem para onde vai. Reino das drogas que Satanás impera naquele lugar, na vida de muita gente. E ali são ceifadas vidas e mais vidas e mais vidas, porque se dobraram a esse reino maldito que Satanás impostou naquela cidade, naquele estado, né? E que infelizmente tem em todo lugar, que é o reino das drogas, que move milhões e bilhões anualmente, mas que ceifa também milhares e milhares de vidas anualmente. Não só aqueles que morrem pela bala perdida ou do tiroteio, mas aqueles que morrem por efeito de drogas. Reinos de Satanás. Estão entendendo? Então Satanás disse: olha, tudo isso eu te dou, Jesus. Se você me adorar, tudo isso será seu. Versículo 7. Como assim? Mas Jesus, o Filho de Deus, nasceu com propósito, assim como eu nasci com propósito. Porque lá em Isaías 43, 21 está escrito: este povo eu formei para mim, para celebrar meu louvor. Oi Valéria, Vitalino, um abraço para você, minha amiga. Abração para você. Mas Jesus respondeu para Satanás: está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste o culto somente a Ele. Não tem reino, não tem proposta, porque o reino somente nos céus. Apocalipse 7,11 diz: todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e diante do trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus. Nunca devemos dobrar nosso joelho para adorar o inimigo, mesmo quando eles vêm disfarçados de reinos. Boa noite, minha amiga Valéria. Deus te abençoe. Um abraço aí pro Zezão, viu? Zé Vitalino, José Edivaldo. E quando Isaías
foi elevado ao trono de Deus, ao mais alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, versículo 3. Ele viu o mais alto e sublime trono de Deus. E lá os anjos, os serafins, os querubins, todos estavam em volta do Pai, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Adorar a Deus, irmãos. Que proposta de Satanás? Te dou tudo se tu me adorar. Está amarrado. Terminou a tentação? Não. Olha só o que Satanás fez. Eu vou correr um pouquinho aqui, irmãos. Essa palavra é tão maravilhosa que a gente pode ficar a noite inteira falando dela, né? Que maravilha. Então, Satanás já tinha mandado Jesus transformar uma pedra em pão. Já tinha levado ele no mais alto submonte, sei lá, o monte do Everest, Ararat, sei lá onde. E agora o que Satanás fez? Levou Jesus e colocou onde? Na torre do templo. No pináculo, o lugar mais alto do templo em Jerusalém. Falou o que para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Né? Se tu és o Filho de Deus, joga daqui embaixo. Pula daqui. Porque está escrito. Falei que Satanás conhece a Bíblia? Satanás falou para Jesus: está escrito, Senhor. Está escrito, Jesus. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para te guardarem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Olha só a artimanha do bicho. Está escrito, Jesus, que você pode dar ordem aos anjos para que ele te segure nas mãos e você não se machuque. Pula daqui. Que proposta! Se tu és o Filho de Deus, pula daqui desse pináculo lá embaixo e manda que os anjos te sustentem. Você sabe onde está escrito isso? Satanás falou? Salmo 91:11 diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que te guardem você e você não tropece em nenhuma pedra. Satanás sabia, porque ele conhece a Bíblia também. Então, como Jesus rechaçou todas as testemunhas de Satanás na luz das Escrituras, primeiro ele disse: está escrito, nem só de pão vive o homem. Não foi isso? Está escrito. Depois ele disse: está escrito, adore só o Senhor teu Deus. Aí Satanás disse: olha, mas está escrito também. Você joga daqui embaixo e dá ordem para os anjos te segurar. Sabe, amados, usar o santo Deus quando nós não precisamos, nós estamos profanando o nome do Senhor. Não é isso? Mandamento que Deus professou lá em Êxodo capítulo 20. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tem por inocente aquele que toma o nome do Senhor em vão. Aí você diz para mim: mas nunca tomei o nome de Deus em vão. É? Eu já fiz isso, irmão. Quando alguém conta uma piada para você, você levanta a voz, dá um sorriso e diz: Deus me livre. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Quando alguém conta uma história que nós não gostamos, está amarrado em nome de Jesus, tomando o nome de Deus em vão. No capítulo 1 de Salmos, fala sobre isso. Bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. E vamos terminar, né?
que Jesus falou para ele quando ele mandou ele pular do templo lá embaixo? É alto, irmão, 60 metros. Na verdade é 60 côvados, né, irmão? Não sei quantos metros que é, não. Não foi só transferência de côvado para metro, né? Sempre bate, né? Mas tudo bem, é alto, né? Jesus respondeu ao diabo: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 17, versículo 2. Aconteceu algo interessante a respeito disso. O povo de Israel estava indo no deserto e eles ameaçaram apedrejar Moisés porque não tinha água. Então, Deus mandou que Moisés fosse até o Monte Horebe e tocasse com seu cajado na rocha. Aí Moisés falou para o povo: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Por que estão provando o Senhor? Nós não podemos colocar Deus à prova, irmãos. Porque nós não merecemos. A única coisa que nós merecemos de Deus é a sua misericórdia. É pela sua misericórdia que nós não somos consumidos. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Então esta mensagem nos deixa como lição uma verdade indissolúvel. Que o inimigo de nossas almas, Satanás, não descansa, não pestaneja, não cochila. Ainda bem que Deus também não. Salmo 121 diz que Deus não cochila. Ele está olhando para nós, cuidando de nós, para nós não cair em tentação. Porque Satanás é o ladrão de almas. E Jesus, escrevendo lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Porém Jesus veio, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Glória a Jesus. Muito obrigado, irmãos amados, que estiveram conosco compartilhando essa palavra. Pode compartilhar à vontade, irmãos. Se você tiver um amigo aqui que você acha que deve ouvir essa palavra, compartilha. Não tem direito autoral, nem reserva de domínio, viu? É livre a palavra de Deus. Né, mandante? A palavra de Deus é livre para ser pregada. Então você pode compartilhar. O Senhor escreveu aqui: cada dia que te assisto, te admiro mais. Palavras que nos dá força. Deus te abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe poderosamente também. Então mandar um abraço especial para todos vocês que assistiram ao vivo e tantas outras pessoas que irão assistir depois, tanto aqui pelo Facebook como pelo YouTube. Você vai assistir no YouTube? O canal é O Momento com a Palavra. Só escrever lá que você vai achar todas as palavras, não só essa, mas todas as palavras que nós ministramos, eu e a pastora Ceice, durante todo esse período que nós estamos com esse projeto. Então você acessa lá, você vai achar todos, porque no Facebook fica só 30 dias a palavra, depois ela é excluída, né? Mas no YouTube fica lá. Você pode assistir todas elas, compartilhar, comentar. É uma maravilha. Está tudo disponível para você. E quando você acessar o YouTube, então você vai lá, dá um likezinho, se inscreve se você não é inscrito ainda. Vamos levar a palavra de Deus. Tá bom? Dá um abraço especial para vocês. Se cuide, a pandemia não acabou, né? Outras variantes estão vindo aí. Então se cuide, meus amados. Use máscara, faça aquilo que as autoridades mandam que seja feito. Bom? Né, Jessileide? Jessileide Herculiane, um abração para você. Márcia Ferreira, Marcela Ferreira, a Cleane, a Valéria, todo mundo, né? Que Deus te abençoe. Pai querido, nós te adoramos pela tua palavra.
Te exaltamos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que assistiram, que compartilharam, que comentaram, por aqueles que ainda vão assistir depois. Deus abençoa todos, abençoa as suas famílias, meu Pai. Deus querido, Senhor, nos enche com tua graça, Senhor. Nos poupa, meu Deus, nos protege de toda a artimanha do inimigo, meu Deus. Pai querido, Senhor, o único reino que nós queremos é o teu reino, Senhor. Nenhum outro reino nos satisfaz. Portanto, meu Deus, Pai, nos abençoa, nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amados irmãos, até a próxima quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui falando do amor de Deus em mais um momento com a palavra. Deus seja com cada um de vocês.